E essa busca do portal Tapejara agora por mulheres empreendedoras, mulheres que fazem a diferença na nossa comunidade. Estamos aqui no escritório da Paula Desante Wolff, só que tem um ingrediente a mais. Nós vamos falar também sobre maternidade. Afinal de contas, o Dia das Mães está se aproximando e a gente não pode deixar de falar também sobre esse assunto. Paula, seja bem-vinda ao portal Tapejara agora. Obrigada, Jota. Obrigada pelo convite em estar aqui participando com vocês. A gente está muito feliz de estar aqui, principalmente nessa tua casa nova. Já não é tão nova, mas a gente está mais ou menos chamando de casa nova ainda, né? Mas muito aconchegante, um escritório bem no centro de Tapejara que convida as pessoas principalmente para ficarem à vontade e geralmente em assuntos que às vezes nem são tão light assim. Mas, Paula, eu quero começar perguntando para você. Como é que surgiu a advogada Paula Desante Wolff? Na verdade, eu fiz o meu curso de Direito na URI em Erechim, né? Aí a minha ideia sempre foi estudar para concurso, mas aí depois a vida foi tomando outros rumos, né? O que me trouxe para a advocacia mesmo, a vontade de advogar, foi sempre a área previdenciária. Que o meu estágio durante a faculdade, eu fiz um pouquinho de estágio no fórum, lá numa vara civil mesmo, e aí depois fui para o INSS. Fiz 2 anos de estágio no INSS, e aí me apaixonei pelo direito previdenciário e resolvi começar a atuar nessa área. Antes de começar a atuar também fiz uma pós na área, depois fiz a especialização, e aí comecei a atuar na área previdenciária, mas tudo em razão daquele estágio lá no INSS que me instigou. O que te chama mais atenção nessa área? Eu creio que a vontade de conseguir resolver e de ajudar. Na verdade, o segurado do INSS, ele sempre vem com um problema, né? Ou um problema de saúde, ou normalmente o que é mais sério é um problema de saúde, ou buscando uma aposentadoria, né? Então, eu via lá no INSS, porque primeiramente eu fiz um estágio de 6 meses na agência. Aí depois um procurador me chamou para atuar na procuradoria. Aí eu fazia o outro lado, né? Eu fazia a parte a inversa do que eu faço hoje. E aí eu sempre tinha aquela me dava dó às vezes de ter que negar um processo, sabe? E aí eu sempre pensava, acho que um dia eu vou estar do outro lado para conseguir ajudar, né? E aí eu busquei me especializar mais na área, fiz a especialização após. E aí comecei a trabalhar nessa área, creio que mais no intuito de conseguir ajudar, porque me satisfaz muito ver a pessoa conseguir aquele benefício, conseguir a aposentadoria, né? Então, acho que foi isso que me trouxe mais para essa área. A previdência no Brasil é muito, muito complicada, principalmente das pessoas entenderem o que acontece? Na verdade, eu acho que o que está complicando que complicou mais foi as mudanças que vieram acontecendo, né? Porque de 2019 para cá a legislação teve uma mudança bem grande. Então, de lá para cá se tornou um pouquinho mais complicado as pessoas conseguirem principalmente um benefício de aposentadoria. Mudou forma de cálculos, mudou algumas questões que tornaram um pouquinho mais difícil, né, para chegar na conclusão de um processo. Depois da pandemia também a gente tem percebido que o INSS tem demorado mais nas análises, um prazo que muitas vezes era curtinho, né? Vamos dizer 30, 45 dias que eles tinham, agora eles passam a 90. Quando cumprem os prazos, a gente não precisa ajuizar algum outro processo para que eles cumpram aquele prazo administrativo, ainda lá que o INSS precisa fazer uma análise e muitas vezes não faz. Então, às vezes precisa se ajuizar um processo judicial para que o INSS conclua a análise de um processo administrativo. Então, o que acho que está difícil, assim, em questão de previdência é um pouco da demora, um pouco a questão da legislação também, que ficou um pouco mais difícil. E perícias médicas, a gente vê também que muitas vezes segurados com problemas, realmente problemas de saúde, e acabam tendo perícias negadas, né? Então, ela parece que está cada vez mais difícil mesmo. É muito burocrático, podemos dizer, esses processos como um todo? A burocracia no Brasil, ela atrapalha muito? Eu acredito que atrapalha, mas vamos dizer que para encaminhamento de um processo, quem sabe por estar há anos na área, não me parece difícil o encaminhamento, as documentações que as pessoas precisam. Aqui na nossa região, em Tapejara,
vamos dizer, um processo de aposentadoria, normalmente as pessoas usam tempo rural, porque trabalharam muito na agricultura, e aí fazem a inclusão do tempo urbano. Então, para a prova da atividade rural, todas as pessoas normalmente já vêm com documentos, elas já têm documentos guardados, que o pai guardou. Então, não me parece tão burocrático a questão da documentação. É uma documentação bem clara, assim, que precisa, né, da atividade rural, mais tempo urbano. O que é demorado mesmo é a análise pelo INSS e a maneira, muitas vezes, que eles analisam, porque até a gente vê que eles falam que os professores normalmente falam em cursos que a gente faz para tentar não cair no robô do INSS, porque às vezes tem uns indeferimentos automáticos também. Às vezes a gente nem consegue explicar o porquê que aquele processo foi indeferido. Aqui no escritório mesmo a gente já teve processos protocolados pela manhã e indeferidos à tarde. Então acredito que caiu realmente naqueles robôs do INSS. Mas a gente também tem um canal para conversar com eles, que é um e-mail que a gente consegue ter um acesso ao INSS, então fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir consertar, vamos dizer, algumas coisas, né? A gente não precisa ajuizar uma ação, vamos dizer, nesse caso eu não ajuizei a ação, entrei em contato por e-mail, e aí eles conseguiram me ajudar, me falaram que tinha caído automaticamente esse indeferimento e organizaram. Agora, para uma pessoa leiga, vamos dizer, encaminhar um processo sozinha, eu acredito que fica um pouco mais difícil, até pela questão de hoje estar tudo digital, né? Sim. Então, às vezes, acaba se tornando um pouquinho mais complicado para encaminhar nesse sentido. Bom, a tua experiência, então, já demonstra que há caminhos e caminhos para seguir em relação à Previdência. Isso. Faz desde 2012 que já estou atuando na área previdenciária, até fiz algumas coisas em outras áreas. Vamos dizer assim, fiz porque hoje em dia eu já estou tentando me desligar de outras áreas, como eu tenho a doutora Grazi, ela que trabalha aqui comigo no escritório, então ela assumiu outras áreas e eu estou ficando só no previdenciário para conseguir dar conta disso, né? E então fazem mais de 10 anos já que eu estou atuando nessa área. Agora, a Paula, antes de ser advogada, queria ser o quê? Dentista. É? Ainda bem que eu não fui, porque tem dentista na família e não ia dar certo. Ia ser concorrência? Não, nem por ser concorrência, porque eu vejo o trabalho deles hoje e o meu esposo é dentista, né? Então é muito minucioso e acho que eu não ia dar certo naquela área. Acho que estou na área certa mesmo. E outras áreas você pensou, ou realmente dentista ou advogada? Era dentista, na verdade era dentista. E aí foi meio por minha mãe, Paula, se fosse fazer direito. Eu, não, direito é uma coisa que não passava na minha cabeça. E aí eu lembro que no começo da faculdade eu falava para ela que não ia dar certo, porque eu não gostava mesmo da área no comecinho. Mas aí depois desse estágio no INSS que foi o que me fez assim abrir portas também e começou a deslanchar, sabe, que realmente deu certo e que eu vi que eu estava no caminho certo. Você acabou se encontrando então nessa área. Eu agradeço muito aquele estágio, porque aquele estágio foi o que me fez me abriu assim, né, uma visão para saber para que rumo tomar, porque na faculdade a gente fica em dúvida às vezes, né? Agora não sei que rumo tomar, se eu vou fazer um concurso, se eu vou advogar. E aí tinha muita vontade, né, de conhecer mais da área, de me aprofundar. E foi ali mesmo naquele estágio que me direcionou para a área previdenciária. E em que momento surge a Mamãe Paula? A Mamãe Paula surgiu lá em 2019, né? Que aí eu tive o João Vicente. Em maio de 2019 nasceu o João Vicente. E agora, no finalzinho do ano passado, em outubro, nasceu o Joaquim. Então, a partir de 2019, além de advogada, esposa, dona de casa, agora tem a Mãe Paula também. Uma mamãe que acaba cuidando de 3 homens. Isso. Só eu lá em casa de mulher e 3 homens. Isso. E como é que tem sido isso? Sinceramente? Olha para aquela lente da verdade e diga. Vamos sinceridade. Lá. Não é fácil, né? Toda mamãe que vai me ouvir falar isso sabe que não é fácil realmente o começo. Eu sempre digo que o João Vicente, eu achei que eu estava preparada para ser mãe do João Vicente, até que o João Vicente nasceu. Aí eu percebi o quanto era difícil. Quando a gente se preocupa com eles e febrezinha, e a gente quer trabalhar e quer cuidar deles, quer cuidar da casa e quer cuidar do marido, enfim, né? Aí depois veio o Joaquim. Sempre falo para quem eu converso, parece que no primeiro mês ali eu achei que não
não voltava mais à minha vida, né? Normal, assim, a vida para trabalhar, nesse sentido, eu digo. Mas aí depois tudo aos pouquinhos foi se alinhando e hoje a gente já tem uma rotina lá em casa. No começo foi difícil, mas graças a Deus, assim, eu tenho a minha mãe aqui comigo, eu tenho a minha sogra que me ajudam muito, muito. Então a gente tem uma rede de apoio bem grande. A gente tem uma pessoa lá em casa que nos ajuda também, que já faz mais de 2 anos que ela está lá conosco. Me ajudou muito com o João Vicente, agora ajuda também com o Joaquim, né? Então, graças a essa rede de apoio, eu consegui voltar a trabalhar também. Já voltei um turno para o escritório, né? Quando eu tive o João Vicente, que era só o João Vicente, aí eu fiquei um ano em casa com ele, um turno, e no outro eu vinha para o escritório. Depois eu retomei na integralidade. E aí agora, depois o Joaquim também. Ainda estou por casa um turno e no outro turno no escritório, né? Vai se adaptando. É isso aí. A gente vai se organizando e no final tem dado certo. Tá dando certo. Agora, desde o primeiro filho, em 2019, logo em seguida, em 2020, a pandemia começou. Como é que vocês se viraram nesse sentido? Como é que vocês ficaram todos em casa? Ou... Nós ficamos em casa. O Douglas também parou de trabalhar. Eu parei de trabalhar nas semanas que a gente precisava ficar em casa, né? Que tinha sido decretado para todos ficarem em casa, né? Nós ficamos em casa. Foi difícil aqueles dias. O João Vicente estava começando a engatinhar naqueles meses, me lembro. E todo dia a gente tinha que inventar alguma coisa com ele, porque naquela idade a gente já saía, sempre no final da tarde, na pracinha, ou brincar com ele, né? E ia pra minha mãe. Enfim, a gente teve que ficar só nós em casa, né? Então foi difícil aqueles dias, com certeza. E foi ali também que a gente resolveu... A gente morava num apartamento e resolveu mudar, né? Então, ali que também a gente teve essa visão de que numa pandemia e presos dentro do apartamento, para nós ficou um pouco difícil com as crianças. Então, a gente também teve uma virada ali de chave, que foi uma mudança depois da pandemia. Agora, então dá para perceber, na tua vida tem várias viradas, né? Você primeiro queria ser dentista, aí, né, acabou mudando para advocacia. Depois, os filhos e essas questões de troca de moradia. Como é que você encara isso? Como é que você encara as mudanças que a vida sempre nos coloca à frente a cada dia? Como um desafio, né? Cada mudança, creio que é um desafio, e a gente vai enfrentando e assim, ó, tem dado certo, tudo deu certo, né? Mas tudo, como você disse, primeiro eu queria ser dentista. Acho que aquele sonho lá do 2º grau, não sei ainda bem o que eu quero, então, eu quero ser dentista. Mas aí depois eu fui vendo que não era aquilo, enfim, né? Como eu falei, o estágio mostrou que o que eu queria realmente. Eu precisei ter um tempo da faculdade para entender que era aquilo que eu queria, aquilo que eu gostava. Os filhos também foram muito planejados, né? Tanto o João Vicente quanto o Joaquim foram planejados, a mudança de residência foi planejada. Então, tudo a gente tem muito, muito certo assim, na nossa vida o que a gente está traçando, né? E como é que você vê o futuro? O futuro da mamãe Paula, da esposa Paula e também da advogada Paula? Olha, a gente pensa sempre em crescer mais e mais, né? A gente está com muitas ideias novas aqui no escritório, eu, a doutora Grazi. A Grazi sempre fala que foi um presente assim, de Deus na minha vida. Ela entrou no escritório em 2018 e de lá para cá a gente cresceu muito juntas, né? Agradeço muito que ela tá comigo no dia a dia, tá sempre pronta, né, também. E eu vejo que eu preciso voltar cada vez mais para o escritório. A gente tem muita demanda de trabalho, né? Mas eu também tenho que dar aquela atenção em casa, né? Então, por um período, eu ainda quero permanecer cuidando deles em casa, nos momentos que eu posso, no tempo que eu tenho. Tiro um turno para eles, né? Tiro um período para eles. E no outro período, cada vez mais empreender aqui no escritório e crescendo, né? Sempre aqui em Tapejara, visando alguma expansão para a região? Como é que você visualiza isso? Não, sempre aqui em Tapejara. Sempre aqui em Tapejara. A gente tem bastante clientes, né, dos outros municípios menores, assim. Eu sou natural, não sou aqui de Tapejara, eu sou de Charrua, né? Então, tem bastante gente de lá que me procura, ainda que busca o nosso atendimento, mas sempre aqui em Tapejara mesmo. E o que teu marido pensa em relação à tua profissão, em relação ao que você pretende para o futuro?
Ai, eu acho que ele é bem meu incentivador, assim, é sempre ele que tá me dizendo, tu tem que voltar, tem que estudar. Eu digo, calma aí que eu tô organizando, eu tô organizando a casa, eu tô organizando vocês, as crianças, eu vou voltar. Ele dá aquela pressionada, então, para você evoluir. Sempre. É que ele tá sempre em constante evolução e estudando muito, né, o Douglas. Então ele tá sempre dizendo, tu tem que voltar, faça mais um curso, organiza um horário, vamos lá, faz outro. Ele me diz, tu vivia fazendo curso, agora tem que voltar, tem que voltar. Então, aos pouquinhos, como eu disse, né, com os 2 filhos, agora o escritório com bastante serviço, mas aos pouquinhos eu tô me organizando para voltar, sempre para estudar. A gente tá sempre buscando, né, alguma especialização a mais, cursos online, eu estou sempre fazendo, às vezes eu faço de noite aqui no escritório, né? Então, ele sempre me incentivou muito. A gente aqui no Portal Tapejara agora, sempre quando fala com mulheres empreendedoras, com mulheres que têm uma visão de futuro, a gente sempre pede a mesma coisa, que é deixar uma mensagem para principalmente para quem está querendo crescer, não só para as mulheres, mas como um todo, a comunidade em geral, para quem quer, de alguma forma, dar um salto, fazer uma mudança. Qual é a tua sugestão? O que você diria para quem está buscando um crescimento não só pessoal, mas também de profissão? Olha, Jota, eu penso que é bastante persistência, né? E que nada cai do céu. Porque eu vejo, às vezes, penso, quando eu comecei, no primeiro, assim, quando eu abri o escritório, tinha uma outra colega que foi bem difícil o nosso começo, sabe? E a gente não desistiu, por mais que a gente tinha... A gente começou ali com a nossa mesinha, cada uma tinha a sua mesinha e tudo mais. E hoje tem muitas oportunidades. Às vezes as pessoas deixam de aproveitar até uma oportunidade boa que passa, enfim. Mas não desistir, persistir muito, porque eu já estou na área há mais de 10 anos e não digo ainda que cheguei no auge do que eu quero, então tem muita coisa ainda para batalhar, muito para buscar, mas eu acredito que seja a persistência, o estudar, tentar se destacar, tentar ser melhor, ser comprometido também com os clientes, porque eu vejo assim muitos clientes que aparecem no escritório, eles acabam desconfiando às vezes né, porque a gente mexe muito com questão de dinheiro, buscar valores que eles têm a receber. Então, ser honesta com o cliente, ser sincera, principalmente na nossa área, transparente, que aí tu consegue garantir, tu consegue a confiança daquele cliente, né? E acho que é isso, e a persistência. Acredito que é esse o caminho.